Há muita coisa envolvida, Fabiola, nessa coreografia da queda da ministra Daniela Carneiro, exceto o interesse público. Muita coisa envolvida, exceto o interesse público. Vai sair uma ministra que tem vínculos milicianos e que só cai porque não resistiu à milícia do Centrão. E entra um outro personagem, Celso Sabino, que, embora não vá ao Ministério do Turismo a passeio, vai a serviço do Centrão, ele tampouco entende nada de turismo. E o mais interessante, Fabiola, é que, a exemplo do Vladimir Putin, o Lula também lida com o seu grupo Wagner. O nome do grupo que perturba a rotina do autocrata do Kremlin é uma homenagem dos mercenários russos ao Richard Wagner, que é o compositor favorito do Führer. Em Brasília, quem marcha sobre o Planalto é o Wagner dos Santos Carneiro, que é o Vaguinho, o prefeito de Belford Roxo, o marido da Daniela, que cai no instante em que já tinha virado uma ministra sem cabeça do turismo. Então, com os interesses do seu grupo bombardeados pelo Centrão, o Vaguinho cobra do Lula compensações pelo desalojamento de sua mulher da pasta do turismo. Esse Wagner dos Santos Carneiro, o Vaguinho, ele abandonou a União Brasil e foi para o Republicanos e impôs à mulher o mesmo movimento. Só que ela, como deputada, ela deve obrigações ao partido, então teve que pedir ao TSE autorização para deixar o União Brasil, para trocar a União Brasil pelo Republicanos. E a União Brasil falou, bom, já não representava adequadamente, vai sair do partido, queremos a pasta. E o Lula se submete a uma coreografia inusitada, porque esse personagem aí, o Vaguinho, ele apoiou o Lula na eleição do ano passado. Mas o Lula, não, por conta desse apoio, não prevaleceu na Baixada Fluminense. O Bolsonaro ganhou lá, mas ainda assim o Lula se submete aos caprichos do Vaguinho, deve botar a Daniela como vice-líder do governo, vai lá inaugurar obras, está assumindo compromissos com ele para construir uma unidade de ensino federal lá, em Belford Roxo. Está toda uma coreografia que mostra que, diferentemente do que ocorreu com o Grupo Wagner lá na Rússia, que o líder foi exilado num país vizinho, aqui não. Aqui o chefe do Grupo Wagner é tratado com afagos pelo presidente Lula. E o que mais impressiona, Fabíola, é que a passagem da Daniela do Vaguinho pelo governo não melhorou a política brasileira nem dignificou as mulheres, Hum. porque essa Daniela, ela expôs o seu despreparo numa pasta que é estratégica, ou deveria ser estratégica para o Brasil, que é a pasta do turismo, e o marido dela se comporta como um patriarca misógino, que utiliza a mulher como peça do seu esquema político. E ela se deixa utilizar gostosamente. Então, isso não dignifica o papel das mulheres na política. E há uma outra personagem que, esta sim, tem um comportamento diferente, que é a Nízia Trindade, mulher como a Daniela, na chefia da pasta da saúde, técnica, preparada para a função, e esta o Lula preservou. Lula, ontem, num encontro com profissionais da área de saúde, falou: não, o Ministério da Saúde é do Lula. O orçamento não é tanto, é do Centrão, ele já está entregando parte da verba da saúde para o Centrão. Mas a Nízia foi preservada, porque seria um absurdo se o Lula repetisse na pasta da saúde a coreografia a que ele está se submetendo no turismo, porque a saúde, como sabemos, foi um dos setores que o Bolsonaro destroçou durante a pandemia. A Nízia está há 2 ou 3 dias de ultrapassar o recorde de permanência no governo do general Eduardo Pazuello. Então, seria constrangedor se o Lula entregasse a cadeira da Nízia Trindade, como disse, técnica, respeitada, ex-presidente da Fiocruz, para o Centrão, transformando essa personagem, essa mulher que tem tanta respeitabilidade, numa sub-Pazuello. Seria demitida num prazo menor do que o prazo de validade que o Bolsonaro concedeu ao Pazuello. Então, há duas coreografias diferentes,
uma na saúde e uma no turismo, mas a passagem dessa Daniela, Fabiola, foi um desastre em todos os sentidos pelo governo. Você tocou num ponto importante da questão da representatividade das mulheres no governo Lula, né? O governo Lula que tem um número recorde de mulheres como ministra, mas bem abaixo, né, de ser representativo com o que nós temos na sociedade brasileira. São 11 mulheres de 37 ministérios e agora ela saindo, se realmente confirmar, serão 10 mulheres e 27 homens, né, Lilian? Esse é uma mulher a menos no ministério, que não é bom, né? Não é bom, mas eu concordo com o Josias que a atual ministra do Turismo, ela não teve um papel como mulher, né? Nesse sentido, não basta ser mulher, né? Preciso assumir uma agenda como mulher e tudo que Daniela fez, basta, repito, basta ver o nome Daniela do Vaguinho, colocar mais uma peça no patriarcado brasileiro. E eu destacaria a pressão por sobre o Ministério dos Esportes, justamente com Ana Moser. Então, esse é um ministério com menos verba, é um ministério menos, enfim, disputado por conta da verba ser menor, mas não acho estranho o fato da pressão se dirigir contra mulheres. Nízia Trindade, que vai ficar, merece ficar, estamos falando de uma pessoa com uma formação inegável, uma pessoa que está reconstruindo o Ministério da Saúde, que foi destruído na gestão Jair Bolsonaro. E agora parece que o bombardeio vai em direção da Ana Moser. Não há coincidência aí.